Olá! Nesse vídeo, começaremos com a seguinte questão. O corpo está carregado? Então, supondo que você tem um determinado corpo, por exemplo, um pente, e você quer saber se ele está carregado. Como é que você faz isso? Bom, existe um instrumento que permite você saber, verificar se um corpo ele está com carga ou não. É o eletroscópio. Então, eletroscópios são dispositivos que eles verificam se o corpo está ou não eletrizado, se está com carga positiva ou se está com carga negativa. Então, a gente já viu alguns tipos. Nós falamos quando apresentamos um vídeo chamado Uma Breve História da Eletricidade, que foi o versórium. O versório foi um instrumento criado por William Gilbert. No começo do século XVII, então, basicamente no final do século XVI, 1500 e pouco, e começo do século XVII, 1600 e pouco. William Gilbert, ele era um médico, a gente já falou sobre ele, o médico da rainha Elizabeth I da Inglaterra. E ele era um cientista e fez vários trabalhos experimentais relacionados à eletricidade e ao magnetismo. Enfim, ele desenvolveu um equipamento chamado versório, que basicamente era uma seta de madeira muito leve que ela conseguia girar facilmente em cima de uma haste. Então, quando ele aproximava algum corpo carregado, essa haste se aproximava. Então aqui, outras versões do versório. Então é uma forma, é um dispositivo que permite verificar se o corpo está ou não eletrizado. Então aqui, sendo carga positiva ou negativa, ele permite saber, então por exemplo aqui está com carga positiva, ele permite saber se o corpo ele está ou não carregado. Então, esse é um instrumento. Vamos ver outros tipos de instrumentos, outros tipos de eletroscópio. Há também o chamado pêndulo elétrico. Ele é muito simples e dá para ser feito em casa. Então, é um fio ou uma haste muito leve, onde na ponta tem algum objeto, de preferência leve, para ser fácil esse deslocamento. Então, essa angulação, o melhor é quando esse objeto ele é leve. Então, por exemplo, pode ser uma bola de isopor, uma bolinha de isopor aqui, uma bolinha de cortiça. E quando você aproxima algum corpo carregado, por exemplo, aqui está com carga negativa, esse corpo ele é atraído por essa haste carregada. O corpo, ele, nesse caso aqui, ele está descarregado. Então, ele é atraído. Nós já estudamos por que o corpo é atraído. Vocês se lembram? Então, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação de por que ele é atraído. Então, vamos supor que aqui é uma bola de isopor ou qualquer material isolante. Ele é atraído por um processo chamado polarização. Então, lembrando, olha só, uma haste negativa. Está aqui uma haste negativa. Então, se o corpo ele é um isolante, ele não tem elétrons livres em comparação com o condutor. O condutor tem muitos elétrons livres no seu material. Aqui não tem. Então, quando aproxima um corpo com carga, que não está com carga negativa, cada átomo, a nuvem eletrônica, ou seja, os elétrons, eles são repelidos por essa carga negativa. Então, olha só, aqui, cada um dessas elipses, você perceba que o negativo está se afastando, está sendo repelido. Isso se chama uma polarização. Olha o que acontece com o átomo. Então está aqui o átomo descarregado. No momento em que aproxima um corpo com carga, olha só, os elétrons, a nuvem eletrônica é repelida, então cria aqui uma polarização. Enfim, então quando cria polarização, nessa região aqui, nesse caso que está com um corpo negativo, nessa região, fica principalmente com cargas aqui,
positivas em relação a esse aqui, ao outro lado, que do ponto de vista de cargas líquidas, fica aqui ó, com cargas negativas. Não que os elétrons se locomoveram, foi simplesmente uma separação, a distribuição da nuvem eletrônica faz com que aqui tenha uma maior, ele prevalece a carga positiva, enquanto afastado prevalece a carga negativa, porque está sendo repelido por esse corpo carregado negativamente. Então o que acontece? Como essa região está mais próxima do material, ela vai ser, ó, aqui a carga positiva, aqui a negativa, está sendo atraída. Então aqui, ó, está tendo uma atração. Aqui a carga negativa está sendo repelida por essa aqui, só que está mais distante. Então está sendo menos repelido do que atraído. Então esse corpo ele é atraído por essa haste. Esse é o motivo pela qual a bolinha de isopor, por exemplo, ela se aproxima desse corpo carregado. Percebam que aqui, ó, ele não precisa ter cargas livres, não precisa já ter uma carga, ele pode estar descarregado. A simples polarização permite que ele seja atraído. Vamos pegar um outro caso que não é com carga negativa, é com carga positiva, aqui, ó, cargas positivas. Então, acontece o mesmo processo da polarização, só que o contrário. A nuvem eletrônica é atraída por essas cargas positivas. Então, aqui vai ficar negativo e positivo. E o mesmo processo acontece. No pêndulo elétrico, tem como nós sabermos a carga do corpo? Então, como poderíamos saber a carga do corpo? Ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Em ambos, a esfera se atraiu, né? Foi atraído pela haste. É possível a gente saber a carga do corpo? O que vocês acham? Então, se essa esfera do nosso instrumento, se ela estiver descarregada, não é possível. Porém, você pode fazer o seguinte, é possível você já carregar essa esfera com uma carga conhecida. Então, se ela já tiver com uma carga, uma carga conhecida, então é possível saber qual é a carga do material que você quer analisar. Por exemplo, vamos supor que a gente carregue com cargas negativas. Então, ou seja, você pegou o seu instrumento de medição e deixou ele com uma carga conhecida. Aqui está com cargas negativas. Ó. Então, o que acontece? Se o corpo for positivo, ele vai ser atraído. Então, você sabe o quê? Que o corpo da qual você quer analisar está com carga positiva. Ah, mas se for cargas negativas, então se for o corpo se aproximar com cargas negativas, esse vai se repelir. Então você sabe que o corpo está com carga negativa. Então aqui, ó, você conseguiria saber e diferenciar ambos os casos. Você conseguiria saber se o corpo está com carga positiva ou negativa. Eu falei, e essa explicação foi quando esse material, esse objeto, é um isolante. Então ocorre o processo da polarização e ele é atraído. Só que se for um condutor, a gente já estudou também, não é polarização que acontece. Se for um condutor, a gente viu que o condutor tem elétrons livres. Então, olha o que acontece. Então aqui, ó, nós temos uma haste de cobre. Cobre é um condutor. Cobre tem elétrons livres. Os elétrons livres podem se locomover pelo material. E isso aqui é um pêndulo também. É um pêndulo elétrico, só que é um pêndulo de torção. Olha só, tem um fio aqui e essa haste, ela torce. Então, pelo movimento da torção, a gente sabe se o corpo está carregado ou não. Então, olha só. Se eu aproximar algum corpo carregado, aqui esse plástico, ele está com carga negativa. Então, o que vai acontecer é, esse plástico, como ele está carregado, ele vai repelir os elétrons livres desse material. Então aqui, ó, vai haver uma distribuição mesmo, uma locomoção de elétrons se afastando por repulsão desse corpo carregado. Então aqui vai ficar positivo e eles vão ser atraídos. Então, percebam que o pêndulo elétrico você pode fazer com material isolante ou com material
condutor.